é isso. Amanhã já é o jogo de ida da final do Cariocão. O Flamengo e o Fluminense vão se enfrentar num duelo que tem sido marcado muito pelo equilíbrio. Nas últimas 4 disputas de título entre o Flamengo e o Fluminense, são 2 conquistas para cada lado. Então esse 2025 será o desempate. Vene Casagrande, pelo lado do Flamengo, eu vou com você para saber como tá essa preparação do Flamengo. Você tem alguma novidade em relação a esse Flamengo ou não? Tudo igual? Pois é, digamos que o Felipe Luiz agora tem uma missão hercúlea pela frente. Como é que é? Missão hercúlea. É o quê? Uma missão extremamente difícil. É da tabela periódica? Não, é uma missão muito difícil. Vencer o Fluminense do técnico Mano Menezes, porque em 2 duelos ele não conseguiu vencer e também não fez um bom jogo. Isso precisa ser mencionado. Foram 2 encontros com o 2 Fluminense, encontros, né? Exatamente. No último duelo pelo Campeonato Carioca, inclusive as 2 equipes protagonizaram uma das piores partidas desse Campeonato Carioca. E mesmo assim, o Flamengo não sofreu a derrota e esteve muito próximo de sair com a vitória. Mas agora é um outro duelo, agora é decisão. Aquele discurso de pré-temporada acabou, tanto para o Flamengo quanto para o Fluminense. E o Felipe Luiz, embora tenha desfalques importantes, mesmo assim ele vai ter retorno importante, por exemplo, do Danilo. Eu acho que é um jogador que é muito essencial atualmente para o estilo de jogo dele, pela saída de bola, que ele vem mencionando isso, que ele gosta dos zagueiros saindo bem com a bola. E o Léo Ortiz já tem essa qualidade. O Léo Pereira evoluiu bastante, mas com o Danilo muda totalmente para melhor na minha concepção. Então acho que assim, eu espero um bom jogo. Para mim, o Flamengo chega como favorito, mas é um pequeno favoritismo, sobretudo por conta da ausência do Bruno Henrique. Eu acho que o Flamengo perde muito não tendo o Bruno Henrique à disposição, mas é um pequeno favoritismo. Se eu tivesse que botar aí proporcionalmente, seria 55-45, porque eu acho que o Fluminense vai conseguir fazer um bom jogo e o Fluminense chega para esse duelo com o Flamengo vivendo o seu melhor momento. Daqui a pouco o Pedrosa vai mencionar sobre isso. E o Flamengo, na minha concepção, vem fazendo um bom início de temporada. Para mim, hoje é o melhor time do futebol brasileiro, pelo menos que demonstra o melhor futebol até o momento. A gente pode discutir os rivais, Campeonato Carioca, Campeonato Paulista, mas enfim, o que o Felipe Luiz vem fazendo tem que ser muito elogiado, mas isso não quer dizer que vai conseguir superar o Fluminense nesses 2 duelos. Eu espero 2 bons jogos, espero um Fluminense muito conservador e o Flamengo não vai mudar o estilo de jogo dele, vai ser um jogo bem intenso, marcação sobre pressão, mas eu espero que sejam 2 bons jogos. E pelo lado do Fluminense, Lucas Pedrosa? Olha, Fernanda, boa tarde a todos, boa tarde ao Venê, a você, a galera de casa. Eu acho que o Fluminense chega no seu melhor momento na temporada, porque em outros momentos o Mano Menezes, principalmente no início do Campeonato Carioca, foi bem mal. O time do Fluminense tinha jogadores para jogar um futebol bem melhor do que vinha apresentando, tropeçando contra equipes pequenas. Acho que a virada de chave da temporada do Fluminense foi justamente no clássico contra o Vasco, quando o Fluminense consegue vencer o Vasco por 2-1, ainda capenga um pouquinho, mas aí faz o 3-2 lá no Bangu, classifica para a semifinal do Campeonato Carioca, empilha a goleada na Copa do Brasil, 8-0, depois faz 4-0 e liquida a fatura contra o Volta Redonda, e tudo isso aliado ao crescimento de jogadores que foram contratados nessa temporada, como o Otávio, que caiu como uma luva nessa equipe do Fluminense, o Canóbio voando também, fazendo gol a rodo, o Arias, apesar de estar numa posição hoje que era ocupada pelo Paulo Henrique Ganso, que daqui a pouco está de volta, jogando muito bem também, e o Mano Menezes foi ajustando essa equipe aos poucos, mesmo sem seu principal jogador, na minha visão, que se chama Thiago Silva. E a boa notícia é que o Fluminense vai ter o Thiago Silva para quarta-feira. O Thiago Silva vai disputar sua primeira final aí desde o seu retorno ao tricolor. 17 anos depois, 17 anos depois, então assim, é um cara que faz muita diferença na liderança, no sistema defensivo. Já falei aqui, coincidência ou não, o Fluminense ficou sem tomar gol no jogo contra o Volta Redonda logo quando ele voltou, jogou cerca de 75 minutos, então é uma equipe que realmente vem confiante. Eu espero uma postura bem diferente do que foi no primeiro jogo da Taça Guanabara. Eu acho que ali o Fluminense jogou para não perder do Flamengo, e isso obviamente é completamente normal pelo Flamengo ser uma equipe que tem mais qualidade de elenco, qualidade de jogo, mas nessa partida desse primeiro jogo e também no jogo do final de semana, eu espero um Fluminense, pode ser até reativo, mas com mecanismos para poder ferir o Flamengo, com mecanismos para você poder jogar bola, porque time para isso tem. Arias, Cano, o próprio Hércules, que tem ficado no banco de reservas, mas também é um jogador que vem entrando bem, o Martinelli fazendo um excelente início de temporada, o Otávio, o Keno, o Serna, o Canóbio, cara, o Riquelme Felipe, que é um garoto que quando entra também entra bem. O time do Fluminense é uma boa equipe, a ponto de não precisar ficar só esperando o Flamengo jogar, até porque se deixar só o Flamengo jogar, o Flamengo vai engolir qualquer equipe no Brasil. Então o Fluminense, pra mim, chega nessa final, não vou com 55, 45 não. Vai, você vai com quem?
Não, eu Pedrosa? acho que o Flamengo continua sendo um amplo favorito. Pelo grande elenco que Amplo tem. é a palavra? Amplo favorito. Quando você diz amplo, é o quê? 70-30? É por aí. É sério? Eu Puxa, botaria eu não 70-30 se tivesse o Bruno Henrique, sabia? Eu acho que sem o Bruno Henrique perde muito, embora eu espero que ele coloque o Luiz Araújo, que também vive um grande momento. Sim. Mas é o Bruno Henrique. É um jogador extremamente decisivo, não à toa é chamado rei dos clássicos. E quando você pega um confronto regional, que às vezes há uma distância muito grande técnica, mas ela não se iguala, nunca se iguala, mas ela fica próxima por conta do que é o clássico regional. Um Vasco e Flamengo, um Fla-Flu, um Botafogo e Vasco, enfim, seja lá qual for o confronto aqui, ou Rio de Janeiro, ou São Paulo, ou no Rio Grande do Sul, enfim, não importa. Então o clássico regional, ele tem uma resenha que já vem natural, uma resenha motivacional que já vem natural. E aí, quando você às vezes encontra um jogo que tá ali vibrando parecido, o diferente, o rei do clássico, o jogador que faz a diferença, ele muda o placar, ele mexe no placar. Que foi exatamente o que acontece com o Bruno Henrique. Então eu entendo esse olhar em relação a esse jogador também. Que é realmente importante. Quando você tem o Bruno Henrique à disposição e sendo titular, e teoricamente o Luiz Araújo para o segundo tempo, você também ganha peça para o segundo tempo. Sem o Bruno Henrique, supondo que ele comece com o Luiz Araújo. E no banco de reservas, ele vai ter quem? Com todo respeito ao Juninho, é um nível totalmente diferente. E o Juninho nem tá vivendo um bom momento, até porque volta de um problema físico. Mas olha, mesmo assim tá bom, tá? Ah, é o seu Juninho. Tá perdendo... Não, tá. O seu mesmo. Não sei se você tá perdendo... Sabe quando a pessoa... Só um minutinho. Perdendo um pouco a noção. Sabe, ô Pedrosa? Você entende? A pessoa vai estar perdendo um pouco a noção. Exato. Que mesmo assim, o menino ali é o Juninho, é bom. Juninho é bom. Tem o Matheus Gonçalves, que é muito bom. Ah, sim, tem Matheus Gonçalves, vive um bom momento também. Inclusive, quando eu digo isso, eu digo fora de campo, tá? Porque dentro de campo, quando a bola rolar, eu acho que até a postura do Fluminense é uma das coisas que faz o Fluminense ser a principal pedra no sapato do Flamengo nos últimos 5, 6 anos do futebol brasileiro. Eu acho que a postura de todo jogo é uma final pra gente. Eu acho que o Fluminense entra sem medo do Flamengo, sem ter nenhum tipo de medo. As equipes geralmente elas têm o quê? Caraca, é o Flamengo. Pô, caramba, eles têm uma seleção e tudo mais. O Fluminense ignora completamente isso. O Fluminense entra pra jogar com o Flamengo como se fosse um clássico da história mesmo. O clássico Fla-Flu, e não interessa se o Fluminense tá com um time pior, se o Fluminense tá com um time melhor. O Fluminense sempre entra jogando como se fosse uma final. São os maiores campeões do Rio de Janeiro, né? É isso que equilibra. E eu lembro muito da final de 2022, que o Fluminense não tinha um time nem perto do Flamengo em relação a investimento, tanto é que aquele time do Flamengo acaba sendo campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil e consegue ganhar o Campeonato Carioca. 23 eu coloco mais em equilíbrio, por quê? Porque era o Fluminense já se preparando para ser o campeão da Libertadores. Sim. Já era um time extremamente avassalador, com o André, com o Fábio, com o Nino, com o Cano, com o Arias, Ganso, já era um timaço. O de 22 não. O de 22 para mim é a representação da equipe que, na minha visão, joga contra o Flamengo sem medo, de igual para igual. Mesmo o Flamengo, historicamente, nos últimos anos, tendo um investimento muito maior. Mas o Flamengo em 2023 era um Flamengo versão totalmente diferente do que é hoje, por exemplo. Porque era o Vitor Pereira, ele tinha acabado de chegar, ainda estava... Até toca no assunto... A pré-temporada começou tarde, porque o Flamengo terminou o ano de 2022 tarde, exatamente. Então era um Flamengo totalmente diferente. Mas hoje é aquele mesmo discurso que eu falo, embora... o Flamengo não jogue bem em algumas partidas, mas vencer o Flamengo vai ser uma tarefa difícil. Por isso que eu acho que desses últimos anos, esse vai ser o Fla-Flu com, assim, mais difícil dizer quem será o campeão. Eu não consigo dizer que o Flamengo com certeza será campeão. Nesse de 23, o Flamengo ganha o primeiro jogo de 2-0, se eu não me engano. Sim, depois tem a virada. E o Fluminense faz 4-1. Então e depois o Vitor Pereira é demitido. Exato. Isso aí. Nos últimos dias, Arrascaeta se reuniu com a diretoria do Flamengo para expressar seu desejo de renovar contrato de forma vitalícia e encerrar a carreira no clube. No entanto, a diretoria avaliou a situação e decidiu não aprovar essa renovação neste momento, principalmente pelo fato de Arrascaeta não viver uma boa fase. A ideia de um contrato tão longo gerou preocupação na diretoria, que preferiu adiar qualquer conversa sobre o assunto. A decisão pegou Arrascaeta de surpresa, pois ele esperava uma resposta positiva e um reconhecimento por sua trajetória no clube. Segundo informações do jornalista Miguel Júnior, essa indefinição chamou a atenção do Botafogo. O presidente do clube entrou em contato com os representantes de Arrascaeta para abrir negociações sobre uma possível contratação. A intenção do Botafogo é oferecer um contrato de 3 anos ao uruguaio, com um salário superior ao que ele recebe atualmente no Flamengo.
Um dos fatores que pesam a favor do Botafogo nessa negociação é o fato de que Arrascaeta não precisaria deixar o Rio de Janeiro, cidade onde já está totalmente adaptado e onde construiu sua vida. No entanto, a transferência para um rival direto do Flamengo apresenta um obstáculo emocional, já que o meia tem um carinho enorme pela torcida rubro-negra e sempre foi um dos jogadores mais queridos pelos torcedores. Apesar disso, quando o assunto envolve dinheiro e segurança financeira, tudo pode acontecer. Um exemplo disso foi a própria transferência de Arrascaeta do Cruzeiro para o Flamengo. Na época, ele vivia um grande momento no clube mineiro, havia conquistado títulos importantes e era ídolo da torcida, mas optou por sair ao receber uma proposta financeiramente superior. Isso mostra que, no futebol, decisões podem ser tomadas não apenas por questões emocionais, mas também por fatores financeiros e de planejamento de carreira. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Renovaram com Arrascaeta ou correriam o risco dele sair para um rival? Deixe sua opinião nos comentários. Então foi isso, nação. Deixa a curtida no vídeo e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras.